A pandemia afetou muitos setores. O comércio marítimo mundial não foi diferente. Durante o lockdown de março a junho, quando as atividades econômicas no mundo foram reduzidas, os portos ficaram com mão de obra reduzida para movimentação de contêineres. E as empresas também tiveram que deixar esses contentores parados nos portos. Sobre os impactos da falta de contêineres e os aumentos dos fretes marítimos, conversamos agora com o Larry Carvalho, advogado especialista em direito marítimo. Muito bom dia e obrigada pela sua presença aqui no Agromanhã do canal AgroMais. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje com vocês pela manhã falando um pouco sobre transporte marítimo e os efeitos aí da pandemia também. Bom dia a todos os telespectadores. Larry, assim como foi feito no setor aéreo, os transportadores marítimos suspenderam linhas deficitárias, né? Por causa da pandemia, não tinham como não fazer esse procedimento. Também houve uma redução na quantidade de contêineres sendo transportados. As empresas tiveram a cadeia de suprimento interrompidas por falta de navio. Como você avalia a situação hoje, quase 10 meses depois do início dessa pandemia? Bom, eu acredito que hoje a gente está sofrendo os efeitos de forma bem agravantes da pandemia e isso está afetando diretamente o frete marítimo, né? Então, esse frete de navegação de longo curso. O que acontece? Como você mesmo falou, o mundo todo sofreu uma redução muito drástica das atividades econômicas, a China tendo sido um dos primeiros países que conseguiu recuperar essa atividade econômica e as indústrias voltarem a pleno vapor. Só que, durante todo esse tempo de economia parada, vários lockdowns ao redor do globo, muitos países tiveram sua logística extremamente deficitária, com redução de mão de obra, tanto no setor do transporte rodoviário. O que isso aconteceu? Muitos contêineres ficaram nos portos, foram abandonados, porque as empresas, como isso aconteceu muito aqui no Brasil também, as empresas importadoras não estavam com dinheiro para nacionalizar e pagar os impostos, ou então não tinham como retirar do porto, porque não tinham nem como levar esse contêiner para a sua fábrica ou para a sua empresa, porque a fábrica ou a empresa não podia funcionar. Então aconteceu um verdadeiro caos, porque muitos contêineres ficaram no porto, ficaram abandonados. Do outro lado, as transportadoras marítimas realmente reduziram a quantidade de linhas liners, né, ou seja, rotas constantes de navio de contêineres, reduziram essas linhas deficitárias, assim como no transporte aéreo, até como forma de sobrevivência. Inclusive, muitos anteciparam docagem dos navios. Então, o que a gente tem? A gente tem menos navio em circulação e menos contêiner. Quando eu falo menos contêiner, por quê? Está acontecendo um grande problema que é exatamente dessa questão do reposicionamento de contêineres. Então, os contêineres que eram para estar em sua grande parte voltando para a China para poder serem reembarcados e trazerem mercadorias principalmente para o Ocidente, e aí América do Norte, Europa, Brasil, e aí está tendo exatamente a falta desses contêineres lá na China, porque pela essa atividade econômica mais lenta no Ocidente, a gente tem demorado mais a mandar esses contêineres de volta, e o grande problema é exatamente a redução da quantidade de navios tem demorado mais ainda esse reposicionamento de contêineres lá na China. Isso se agravou muito ainda agora no final do ano, em que historicamente a China manda muita carga, tanto para os Estados Unidos como para a Europa também, para as vendas de Natal. E o Brasil tem sofrido muito com isso, porque a quantidade de container que ficou parado, e se você for ver numericamente, nos Estados Unidos principalmente, os containers estão demorando cada vez mais a sair do porto, e quando saem do porto estão demorando cada vez mais, em algumas regiões, até 4 dias a mais para retornar ao porto vazio, para que o transportador marítimo possa fazer o recolhimento. Isso devido também a uma maior lentidão no transporte rodoviário. Então, o que tem acontecido com isso? Isso tem exercido uma pressão enorme no valor do frete marítimo, né? E não só isso, mesmo às vezes algumas empresas querendo pagar um frete mais caro, muitas vezes nem conseguem containers disponíveis lá na China, né, no mercado asiático. Tem sofrido muito com essa falta de containers, porque muitos containers são parados aqui no Ocidente. E o que acontece? Até então, no começo do ano passado, por exemplo, tinha alguns fretes, por exemplo, de $1.100 num container de 40 pés do mercado asiático para o Brasil, no Nordeste brasileiro.
E hoje esse frete já está em 12, 13 mil dólares, já está chegando a... Não estão conseguindo fazer esse reposicionamento de forma célere, devido a todo o problema da logística com esses atrasos e pouca mão de obra trabalhando também, uma mão de obra reduzida, exatamente para evitar um maior contágio de Covid. Larry, a gente tem dados que apontam que 95% do comércio exterior brasileiro é feito por via marítima. E você mencionou há pouco que realmente tudo isso tem impactado importações, exportações de bens no mercado brasileiro. Como que os empresários e toda a cadeia produtiva está lidando com isso e reorganizando o seu planejamento estratégico para 2021? Bom, tem sido um desafio enorme para os setores de comércio exterior das empresas conseguirem manter o seu supply chain funcionando, né? Até então, muitas empresas, muitas indústrias contavam muito com o que chama de logística just-in-time, ou seja, de não trabalhar com estoque muito grande, mas sim depender sempre de ter um fluxo diário de importações. Então, sempre estou com mercadorias chegando e não tenho necessidade de despender dinheiro mantendo em estoque. E, infelizmente, vamos dizer assim, a época que estamos vivendo não permite mais isso, porque realmente muitas empresas estão tendo muita dificuldade de embarcar pela falta de contêineres. O que acontece? Muito já tem se falado de ou produção local, ou então tentar produzir em mercados não asiáticos, exatamente para evitar esse tipo de problema, mas realmente tem sido um trabalho herculano das empresas que importam, empresas que exportam, de conseguir esses contêineres. Então, o povo está trabalhando quase que 24 horas por dia exatamente para conseguir localizar contêineres, conseguir transportadores que tenham contêineres, a gente com contêineres disponíveis ainda, mas tem sido uma batalha diária para todo mundo para conseguir embarcar suas cargas e conseguir importar mercadoria lá do mercado asiático aqui para o Brasil. Realmente não tem sido um trabalho fácil. Larry Carvalho, advogado especialista em direito marítimo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso canal AgroMais. Um prazer, sempre um prazer estar aqui falando com vocês e fico à disposição para o que vocês precisarem. E vamos torcer para que essa situação que realmente tem estraçalhado todo o supply chain global passe aí o mais rápido possível.